Se você é de Salvador ou de alguma cidade do interior da Bahia, provavelmente você tem interesse em saber quem são essas pessoas aqui, das quais eu vou falar agora, né? E por que você tem interesse? Para se prevenir, né? Para não cair no famoso golpe do consórcio, que inclusive vai ser noticiado aí na televisão, né? Então, eu caí nesse golpe, estou aqui para falar sobre como foi que ele aconteceu e alertar a população, né? O público, isso aqui é interesse público, e como não cair nesse golpe. E aqui já estou já colocando essas duas pessoas aqui, ó, que faz parte da empresa que aplica golpe e que estão envolvidas direta ou indiretamente. Inclusive já vai sendo processadas, né? Então, essas pessoas aqui, ó, um se auto-intitula, segundo falou comigo, né, Rodrigo, e a outra Mariana. E que são eles? Né? Um é suposto gestor da empresa Gold Soluções Financeiras, e essa outra aqui, né, que diz que é a Mariana, é CEO. O nome dela todo é Mariana dos Santos Boa Morte, segundo ela fala, né? E esse do Rodrigo é do Senna, né? Mas um é um suposto gestor, enfim, e a outra é CEO, né? E aí eu caí no golpe recentemente dessa empresa e acabei perdendo R$ 4.100 numa suposta entrada que havia dado na contratação de crédito imobiliário. Então eu vou relatar direitinho aqui como é que esse negócio aconteceu. Do começo até o fim, fica aí o alerta, né? Então eu tava procurando casa, né, imóvel para comprar no marketplace do Facebook. Quando apareceu um anúncio de uma casa, com uma casa que eu achei bastante legal, né, num lugar também bastante legal, e o preço que aparecia era tão baixo que eu já tinha deduzido que não era o valor do imóvel, mas na verdade o que seria uma entrada, né, que seria acho que de R$ 5.000. Então tentei o contato com o anunciante, ele falou comigo, pediu o número do WhatsApp, depois ele falou comigo pelo WhatsApp e me passou o endereço onde eu deveria ir para ter mais informações sobre esse negócio, né. Chegando lá, como eu falei, já de antemão já fui falando que eu não entendia muito sobre esse assunto, porque era a primeira vez que eu ia fazer de repente, um financiamento de um imóvel, né. E aí essa pessoa já estava já ciente que poderia se aproveitar bastante disso. Então, beleza. Quem falou comigo pelo WhatsApp foi um tal de Jean. A primeira pessoa foi o Miguel. O Miguel falou comigo, né? Passou o endereço, eu fui lá e quando eu fui lá, o Miguel me atendeu, mas quem conversou comigo mais foi um tal de Jean, né? Que apresentou a suposta proposta de contratação de crédito imobiliário. Então, ele disse que ia fazer uma simulação, né? Para ver se o banco liberaria o crédito para mim. E aí saiu, se ausentou da sala por alguns minutos e voltou com um papel dizendo que havia duas propostas, né, de simulações que haviam sido feitas. Uma do Banco do Brasil, outra do Banco Itaú. Então ele falou que o banco liberou crédito a uma determinada taxa de juros, uma taxa inclusive bem pequena. Quando eu fiz o cálculo final, o valor dava bem baixo, né? Enfim, estava tudo estranho, desde o começo eu estava suspeitando, mas na esperança de conseguir o imóvel, né? Levei. Mas enfim, ele chegou com essas duas propostas aí, né? Dizendo que um era do Banco do Brasil, o outro era do Banco Itaú. Ambos tinham liberado o crédito e haviam pedido diferentes valores de entrada. Ele disse que se não me engano, acho que o Banco Itaú cobrou 4.100 e o Banco do Brasil 4.500. Vou entrar aqui em todos os detalhes, entendeu? Para ficar ciente de como é que esse negócio funciona, porque quando eu fui denunciar isso daqui já tem diversos casos parecidos, né? Ou com a mesma história que está acontecendo. Então eles fazem uma simulação, uma suposta simulação, né? Dizem que o banco cobrou uma entrada e aí ele apresentou as propostas e perguntou qual das duas que eu queria. Aí ele disse que ia sair, porque ia haver alguma coisa lá, e voltou dizendo que ambos os bancos tinham deixado o valor da entrada por 4.100, devido a ter dado preferência ao banco que tinha dado 4.000, que tinha ofertado, né? Ou solicitado, na verdade, essa entrada aí de 4.100, né? E aí, beleza, ele falou sobre a forma de crédito, ele falou que não se tratava nem de um financiamento nem de um consórcio, falou que era algo similar a um crédito pessoal, né? Um empréstimo pessoal, na verdade, que receberia na minha conta em 3 dias e que ficaria bloqueado e que só poderia ser utilizado para poder comprar um imóvel, etc. Mandou uma conversinha lá, cheia de controvérsia, né? Tudo mais. Mas ele falou que não era consórcio, falou que não era financiamento, falou que eu receberia o dinheiro em 3 dias e falou que o corretor ia entrar em contato comigo na sexta-feira daquela semana. Vale lembrar que isso aconteceu numa quarta, né? E aí, beleza, ele chegou, eu falei que ia querer, é outra coisa que eles fazem para poder você não ir para casa e pesquisar direitinho sobre isso. Aí eu falo assim, não, você pergunta, posso voltar depois?
para tudo mais. Ele falou assim, você até pode, mas se você votar depois, a proposta que pode estar colocada a ser, pode ser outra, né? Aí ele falou com diferente taxa de juros, com diferente valor de entrada. Tudo isso, né, para fazer você aderir ao negócio deles ali naquele momento. E foi o que eu fiz, né? Então eu falei que ia querer e trouxe o contrato. No contrato, obviamente eu tentei dar uma lida mais lida rápida porque o contrato é um pouco extenso, né? Aí já estava falando sobre o valor de 4.100 que eu pagaria. E esse valor eu estava falando que era referente a honorário, né? E aí, esse ponto eu questionei. Eu falei bem assim, como assim honorário? Vocês disseram que era o banco que pedia isso aqui como entrada. Ele falou, não, porque está dentro do valor do valor da casa, os honorários. E sim, isso aqui é solicitado pelo banco, né? Que seria um negócio que eles teriam diretamente com o banco ou algo assim. Aí beleza, aí eu cheguei a outro ponto do consórcio, esse aí é o primeiro ponto do consórcio, do contrato, né? Cheguei no outro ponto do contrato, falava sobre não devolver o valor integral em caso de cancelamento. Não devolver o integral nem de uma vez só, algo assim, né? Em caso de cancelamento, né? Entre outros pontos que estava lá falando, e principalmente citando o consórcio. E aí eu questionei o maluco sobre esse negócio, eu falei, mas por que tá falando consórcio aqui no contrato se você falou que não é consórcio? Ele falou, não, isso aqui é um contrato genérico, é um contrato padrão que inclui aí todas as formas de crédito que a gente oferece, inclusive de consórcio, né? Aí, beleza, aí eu falei esse negócio aqui, sobre esse negócio de não devolver ou entregar em caso de cancelamento, eu questionei também. Ele falou que isso não se aplicava a mim porque como a parte estava dizendo que aquilo dali era no caso de consórcio. Aí disse que não se aplicava a mim, né? Aí, beleza, eu cheguei e assinei esse negócio. E muito desconfiado na hora de fazer o pagamento da, da entrada, né? Especialmente porque eu não transferiria o dinheiro pro CNPJ da suporte da empresa, né? Vai lembrar que esse negócio tem CNPJ, inclusive eu vou deixar aqui. Então, na hora que eu fui enviar o dinheiro, não foi para o CNPJ da empresa, foi para o CNPJ de outra pessoa, que seria esse tal de Mariana dos Santos Boa Morte, né? É o nome que apareceu lá. E aí, quando fazia a transferência, o próprio banco me alertou sobre a possibilidade de golpe. E aí, ainda assim, né, eu bastante pé atrás ali, refleti um pouquinho durante alguns minutos e acabei decidindo. Porque ele falou, não, a gente tá com um problema aqui com valores altos. Eles falaram que aqui dali era porque o valor era alto, né? Aí eu falei, a gente tá com um problema com o valor alto, qualquer coisa você pode fazer o pagamento do boleto. Aí, beleza, cheguei, transferi, saí de lá com esse contrato assinado, né? Mas muito desconfiado porque o local era estranho, não aparecia nem o logo dessa tal empresa, né? Gold Soluções, não tinha nenhum nome, tá ligado? Uma coisa muito esquisita que esse ambiente que tá mostrando aí, ó. E a sala onde eu tava lá era pior ainda, né? Mas enfim, saí de lá. Aí, saindo de lá, eu já fui logo perguntando ao porteiro se ele tinha mais informações sobre essa suposta empresa, né? Perguntei se ele sabia como é que era ali, se realmente podia confiar. Perguntei há quanto tempo aquela gente estava ali naquele prédio, né? Que é no edifício empresarial, aqui na Avenida Arcandes Neves, né? Número 805. Então, eu perguntei quanto tempo estava lá, ele falou que não sabia ao certo, mas que poderia ser mais ou menos uns 4 meses. Enquanto eu estava lá, tinha outra pessoa que estava lá também, né, comigo. E ela também parece não, ela foi vítima desse mesmo golpe, né? Porque na saída, quando, tipo assim, eu saí e fiquei conversando com o porteiro. Depois demorou um pouquinho, essa pessoa saiu também. Quando ela saiu, eu abordei ela, perguntei, vem cá, se você tá fazendo negócio com essa empresa também, você sabe como é, sabe se é seguro? Ele falou, rapaz, esse negócio tá estranho, porque eu achei que tava fazendo financiamento, acabei descobrindo que era o consórcio, e para piorar, a pessoa que fez essa mediação, né? Ela foi presa porque supostamente estava roubando. Ele falou roubando alguma coisa lá, né? Mas aí eu fui saber direito da história, essa pessoa supostamente estava furtando, né? E aí ele falou comigo, eu já fiquei com o pé atrás e pior, mais ainda, meu irmão, depois de descobrir isso. E aí peguei o contato dele pra gente continuar se comunicando e fui pra casa. Chegando em casa, eu falei sobre o quanto eu estava inseguro a respeito desse negócio e eu quis algumas formas de segurança, né? alguma forma de confirmação. Então eu queria que aquela pessoa mostrasse que ela realmente era quem dizia, mostrando pelo menos a parte por WhatsApp dessa conversa, né? Ou seja, o Jean. Queria que ele mostrasse pelo menos a parte da frente da identidade, só para me ver que aquele não se tratava de uma falsidade ideológica. Ele falou que não poderia enviar a identidade porque seria não sei o que lá de ética, né? O papo dele. E aí eu pedi o crachá, ele falou que não estava com o crachá naquele momento porque não estava na empresa, mesmo devendo estar, porque ele falou que a empresa fecharia às 6 horas, né? E isso aconteceu antes disso.
Aí ele falou que já tinha ido, que não tava mais com o crachá, que não tava na empresa, pois não tava com o crachá. Nesse momento eu já tava, assim, com praticamente certeza que era golpe. E aí eu já me dirigi novamente, no mesmo dia, até o mesmo endereço, né? Naquela tarde. E aí tentei falar com eles para abrir lá a porta, porque o negócio fica trancado o tempo todo, mesmo quando eles estão lá, fica trancado. E aí disseram que não estavam mais lá e por isso não me entenderam. Foi quando ele me passou o contato desse Rodrigo aí, ó. Esse balofo. Aqui não vou conseguir não xingar essa gente, porque eu acho que ela deveria realmente se fuder pra caralho. Que aqui é tudo pilantra. E pilantragem pra mim é pior do que pior do que esses caras que ficam roubando aí, tá ligado? Aí me passou o contato desse Rodrigo que falou comigo e disse que ia tentar explicar. Esse cara não sabe nada sobre atendimento ao público, ele trata você com ironia, sarcasmo, sempre rindo, utilizando forma de tratamento que não deveria, né? Um completo... Eu nem sei como é que eu vou me referir a essa figura. Mas aí dizendo ele que estava tentando explicar, mandou uma série de conversa lá também, né? E aí eu falei, olha, essa conversa ainda tá mal contada, mas beleza, eu vou tentar confiar aí, né? Mas aí beleza, se passou os 3 dias, banco nenhum entrou em contato comigo. Eu fiquei insistindo em falar com o corretor, né, para poder ir visitar o imóvel. Também sempre dando desculpa de que não tinha contato, ou ia ver quem é que era o corretor responsável pela área, blá 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 blá, né. E aí beleza, esse negócio tá começando a estranhar, tá ligado? Aí eu cheguei, já praticamente sob essa certeza de golpe, eu falei com um amigo meu que é major, né? E aí perguntei o que eu deveria fazer. Ele falou que eu deveria ir na delegacia, fazer a queixa, né? E registrar o boletim de ocorrência, porque mesmo sob apenas suspeita, já deveria fazer isso. Eu peguei e falei, olha, beleza, até vou fazer isso aí, mas não agora, porque eu vou precisar de uma prova. Então eu planejei uma forma de fazer a pessoa reafirmar aquilo que já havia me falado no começo. Eu falei, eu vou precisar de uma prova, então eu falei, nem vou colocar a polícia nesse negócio agora, porque ela pode atrapalhar. Aí eu cheguei de maneira amigável, né? Marquei uma outra visita ao endereço, dizendo que era para tirar dúvidas. E aí chegando lá, eu fui falar com esse mesmo Jean, que foi quem me atendeu, e eu fiz ele dizer tudo, não tudo, mas boa parte daquilo que ele havia me dito na primeira visita. Tá ligado? Então eu fiz ele falar tudo, ele reafirmou e eu gravei. Mais do que gravar, eu também gravar o áudio, né, da conversa, eu também gravei os rostos dessas pessoas aqui, que é o Rodrigo e a Mariana. E também, deixa eu ver. E eu também ameacei eles, por causa que no final da conversa eu pedi que ele mostrasse o crachá, que ele disse que ia mostrar, né? E aí ele me tirou um cartãozinho que ele tirou do rabo dele, o tal do Jean, né? Dizendo que aquele era o crachá dele, sendo que o crachá não tinha nome dele, não tinha foto, não tinha sequer o nome da empresa. Ele realmente achou que era muito idiota mesmo, muito otário pra acreditar que ele era um crachá, né? E aí eu peguei e falei, mas isso aqui não tem informação nenhuma sobre você, né? E aí eu pedi que ele, insisti que ele confirmasse a identidade dele e ele se negou. Então eu falei que ia chamar a polícia. Meu irmão, aqui agora vem uma parte bem chatinha que é sobre a burocracia de quando você precisa do serviço de segurança. Porque para você que já tentou contar com o serviço de saúde pública e você viu a tragédia que é, tente contar com o de segurança, para você ver como é uma maravilha também, né? Então, beleza, eu falei que ia chamar a polícia, ele falou que pode chamar, que ia chamar com os advogados. E naquele momento mesmo eu liguei pra polícia, mas aí eu liguei pra polícia, a atendente falou que não poderia deslocar nenhuma viatura pro local não, né? Porque nesses casos o que se deve fazer é ir na delegacia prestar fazer o boletim de ocorrência. Que tragédia, mano, mas enfim, né? Aí peguei e fui na delegacia o sistema tava fora, né? Aí, olha o atendimento maravilhoso, mano. Aí eu cheguei lá e falei assim, não, vim aqui fazer um boletim de ocorrência de um golpe que eu sofri. Aí você falou, porque o sistema tá fora de área. Aí eu peguei e falei assim, tá, e o que eu faço agora? Aí eu queria saber se eu deveria esperar ou se eu poderia voltar outro dia, né? Se eu deveria voltar outro dia. A pessoa falou, faz o que tu quiser. Aí já começamos bem, né? Aí depois eu falei assim, eu espero, eu volto outro dia. Aí ele apontou pra uma galera que tava lá assim, e falou, tá todo mundo esperando, se você quiser você espera. Aí eu esperei um pouquinho, mas achei que não ia, que demorou porque achei que não ia dar em nada, né? Aí eu peguei, perguntei se eu poderia voltar outro dia. Aí ele me indicou para ir na DECON, né? Na Delegacia do Consumidor. Aí beleza, eu me desloquei pra DECON. Na verdade antes eu fui na CODECON, né? Mas aí disseram que não era lá. Aí eu fui lá pra DECON de fato. Na DECON eles disseram que esse golpe tá sendo dado, tipo assim, muito aqui em Salvador, que tem um bocado de gente caindo, né? E aí ela pediu, a mulher que me atendeu, ela pediu o contrato. E aí quando ela pediu o contrato, ela falou bem assim, você provavelmente não prestou atenção nisso daqui, ó. Eles não estão cobrando por entrada, eles estão cobrando por um serviço de consultoria. Aí eu falei, mas não é o que eles dizem, né?
Aí eu falei assim, mas é o que tá aqui no contrato e você assinou. E quando você vai pra justiça, o que vale é o contrato. Aí eu falei assim, é só que eles disseram outra coisa. E eu gravei. Aí ela falou, você gravou? Eu falei, gravei. Aí ela falou, então vamos ver no que dá, porque ela falou que, no caso, o contrato diz uma coisa, tá ligado? A pessoa falou que o contrato, e o contrato diz outra coisa. Aí eu falei que tinha gravado, né? Ela pegou e me recomendou fazer um boletim, fazer o registro, a queixa online, porque estava sem sistema lá também. E também falou que era para mim pegar o número do boletim de ocorrência e ir até ou a Defensoria Pública ou ao juizado de pequenas causas, algo assim, né? Juizado civil, algo assim. Aí beleza, eu peguei esse negócio e registrei o boletim em casa. E depois eu fui no tal juizado para poder fazer o processo, né? Aí, deixa eu ver aqui o que é que deu mais nesse negócio, bicho. Aí, beleza, eu fiz o boletim, mano. Esse negócio do boletim eu não vou entrar em detalhe, mas também foi uma merda, tá ligado? Porque, tipo assim, eu fui na delegacia mais próxima do local onde houve o golpe. E aí, quando eu cheguei lá, eles me mandaram pra DECOM. A DECOM me mandou pra casa. Em casa eu fiz o registro online, né? Eles mandaram o caso lá pra delegacia que eu já havia ido, porque era a delegacia mais próxima de onde havia ocorrido. Chegando lá, aí eles pediram também que eu fosse de lá para poder dar mais detalhes, né, sobre o caso. Aí eu, beleza, peguei as provas direitinho, fui lá para poder prestar o depoimento e tudo mais. Chegou lá, o cara falou que na verdade não seria lá, porque embora tivesse acontecido o pagamento naquela localidade, mas o golpe começou antes, começou em casa, né, porque foi pela internet. E aí pediu que eu viesse até a delegacia do meu bairro para poder puxar esse caso aqui para a delegacia do meu bairro. Aí lá vou até a delegacia do meu bairro, né? Até a delegacia do meu bairro e chegando lá, o delegado disse que não pode puxar, que é eles que tem que transferir. Aí, de novo, vá até lá e peça para eles transferir. Aí lá vai eu de novo, gastando dinheiro sempre com o carro, né? Com o transporte Uber. Lá veio de novo até a dita delegacia. Chegando lá, os caras falam que a delegada estava muito ocupada e que não ia precisar transferir não, porque seria lá mesmo. Contradizendo o que a primeira pessoa disse e falou que seria lá sim, porque o golpe foi finalizado lá. Aí, rapaz, isso aí tá de brincadeira comigo, né, bicho? Aí, beleza. Aí disseram que poderia ficar lá mesmo e mandaram ir até o saque para poder agendar, para poder fazer o processo lá, né? Processar a empresa. Aí, beleza, fiz conforme, processei e tudo mais. Aí eu anexei no processo lá, anexei as provas, o processo ainda tá em tramitação e a gente tá vendo. Só que o que acontece? Quando foi essa galera aqui foi tentada ser intimada, né? Então foram duas pessoas incluídas no processo, né? Duas pessoas jurídicas, nesse caso, tanto a Gold Soluções Financeiras, como também o CNPJ dessa tal de Mariana, que foi o CNPJ para o qual transferi o valor, né? Da suposta entrada. E aí a Gold conseguiu ser intimada, mas a Mariana não. E quando foi enviado a intimação, né, lá para o endereço onde ela estava, disse que havia se mudado. Detalhe, um amigo meu, que esse amigo com quem eu mantenho uma comunicação, né, porque ele também sofreu o mesmo golpe, falou que recentemente havia ido lá e havia conversado com ela. E quando a intimação foi, disse que ela não estava mais lá, né. E aí retornou. Então a gente está com a dificuldade de intimar essa daqui, ó. Só que eu nem sei se realmente precisa, porque o negócio foi com a Gold mesmo, né? O pagamento foi feito. Então a gente tô até vendo como é que vai ficar esse negócio. Mas aí já houve audiência, não compareceram à audiência, tá só aguardando a sentença da juíza, né? Mas basicamente isso daqui foi o meu caso. Então ainda tô aqui. Eu fui no banco para tentar reaver a quantia, né? Através daquele sistema de. É um sistemazinho que o banco tem para poder pegar o dinheiro de volta em caso de golpe. E aí eu fiz lá a contestação do valor, né? Mandei o boletim de ocorrência, relatei o que havia acontecido, o banco falou que não encontrou mais o valor na conta. Então eles estão tirando o valor da conta, né? Também nem sei o que é que vai dar esse processo. Porque eles provavelmente são especializados, né, em golpe. Então eles sabem muito bem, provavelmente eles recebem o dinheiro, mas eles tiram o dinheiro da conta. Acredito que nem seja por meio de transferência, porque se fosse transferência daria para rastrear, ele deve estar sacando e depois estando em outra conta, né? E aí eu vou ver como é que vai ficar. Mas aí como eu consegui gravar a roxa desse envolvido aqui, ó, já fica o registro, falei que havia feito isso. Detalhe, eles colocaram no contrato uma outra cláusula, né, que é sobre divulgação. Eles falaram que se você tentar falar mal da empresa em rede social, né, que você poderá ser multado em 5 mil por calúnia e difamação.
Só que o que acontece? Isso daqui não é uma calúnia, porque o que eu tô falando é verdade, eu posso provar. Como eu falei, essas duas pessoas aqui, elas estão envolvidas, eu não sei se diretamente, mas no mínimo indiretamente, porque são responsáveis por essa empresa. Porque vamos dizer que isso aqui foi só o Jean que deu alguma coisa, entendeu? Só que esses aqui, ó, eles estariam envolvidos indiretamente. Enquanto pessoa jurídica, eu posso sim estar fazendo isso daqui, ó. Gravando o rosto deles, porque isso aqui, né, tá respondendo como funcionário de uma suposta empresa, né? E isso daqui também é do interesse público. Para quê? Para que não caia no mesmo, não tenha o mesmo tipo de problema que eu tive e que não caia no mesmo golpe, já que isso aqui se trata claramente de um golpe. Vai lembrar que eles já estavam respondendo também por outro processo, movido inclusive pela própria DECOM, a Delegacia do Consumidor, né, que parece estar lá em conjunto também com a Defensoria Pública. O número dos processos também eu vou colocar aqui na edição do vídeo. E é isso, se você é de Salvador e Bahia, acho que essa galera tá aplicando golpes também em Sergipe e não sei onde mais, né? Fica aí esse alerta sobre esses dois indivíduos aqui, ó. Se virem por aí, ó, já estão cientes. Assim, outra coisa também, CVC, essa tal de Gold Soluções, e eles têm mais outros, acho que eles têm mais outros dois CNPJs, que eles ficam direto aí aplicando esse negócio. Então eu caí nesse golpe, outra pessoa caiu nesse golpe que eu sei, né? E outras diversas já deve ter caído também, inclusive com a DECOM dizendo isso, né? Falando que isso aqui é comum. A advogada também que me atendeu falou a mesma coisa, né? E a delegacia também falou que isso daqui está acontecendo direto, que já tem gente presa e que estão obrigando a devolver o valor. Então aqui são os rostos desses pilantras, filho da puta, que estão aplicando golpe aqui na região. É isso, eu fui aqui e fui.